Você está viajando por outra dimensão, um lugar não apenas da visão e do som, mas também da mente. Uma jornada em uma terra maravilhosa, cujos limites são os da fantasia. Sua próxima parada, além da imaginação. Olá, ouvinte! Seja bem-vindo a mais um episódio sobre a série clássica Além da Imaginação. Eu sou a Angélica. E eu sou o Marcos. Hoje nós iremos gravar sobre o episódio 90, no geral da série, episódio número 25 da terceira temporada, que é o The Fugitive, o Fugitivo. Sim. Pois é, Marcos, esse é um episódio dirigido pelo Richard L. Baer, escrito pelo Charles Belmont, que nós temos um tremendo apreço, não é verdade, pelos roteiros dele, né, pelas histórias originais dele. Esse é um episódio que ele tem um quê de uma história de sabe, uma fantasia, né, uma história que quer ser sensível, não é verdade? Rod Serling fala uma coisa interessante até na introdução dele. Ele fala assim: já foi dito que ficção científica e fantasia são duas coisas diferentes. Ficção científica, o improvável tornado possível. Fantasia, o impossível tornado provável. O que você teria se colocasse essas duas coisas diferentes juntas? Então ele tem uma coisa interessante no começo, assim, né, na introdução dele, inclusive. Uhum. A gente escuta essa introdução e fica até cheio de esperança, assim, né? Dá uma expectativa que infelizmente não será muito. O pessoal Né? já está pegando já o nosso clima logo no começo do podcast. Uhum. É um dos episódios. É que assim. Infelizmente é um dos episódios mais fracos de toda a série, né? Então. Temos que falar dele, né? E temos que reconhecer que ele é uma bola um tanto quanto fora, né? Ele tem umas coisas diferentes, né? Não que não tenham sido feitas anteriormente. Rod Serling aparece no final, né? Como naquele episódio lá, aquele do escritor que apaga as mulheres que ele cria, né? Então tem esse negócio do Rod Serling aparecer em outro momento, no final do episódio também. Mas é isso, o Rod Serling quer colocar uma história onde tem fantasia, tem uma coisa de Disney, e ele quer ser um episódio assim para corações leves. Eu tenho até um pouco de receio quando a gente faz uma crítica assim ao episódio, as pessoas entenderem que na gente não existe interesse por essas temáticas, né? Mas esse episódio ele aborda as coisas de uma maneira um pouco problemática. Claro que nós não falamos sobre a sinopse, não chegamos nesse ponto, mas eu acho que, por exemplo, os últimos 30 segundos finais do episódio, eles são um absurdo, para dizer o mínimo, né? Esse episódio, um dos problemas desse roteiro do Charles Belmonte, no meu entender, é que assim, ele cria algumas situações, na hora dele dar a solução é difícil, viu? Terrível. Não é só pro final. Eu acho que ainda tem outros momentos em que a solução também é medonha, mas... Tem uma questão de representação feminina, que ela é problemática, tem uma questão de desfecho, então parece que eu tenho a impressão que não se soube como terminar o episódio, né? Ele quer evocar uma época mais simples da nossa vida. Vamos lembrar que essa série é uma série que já tem 60 anos de idade, então você tem outra maneira de lidar com certos assuntos. Mas eu acho que, né? Bom, vamos chegar lá. O lance é que a gente tem aqui alguns atores, a própria atriz mirim, a Susan Gordon, ela é uma boa atriz. O velho Ben também, que é o J. Pat O'Malley, também é um ator muito legal, né? O elenco de apoio, assim, a não ser talvez a Nancy Culp, né? Que ela faz a tia malvada e cruel, né? Que também é muito estereotipada, né? Mas ela também tem uns créditos legais em Aristogatas, por exemplo, ela faz voz, né? Em desenhos da Disney, né? O próprio J. Pate O'Malley também, né? São vozes famosas de dublagem. Sim. Falando rapidinho do elenco,
como você mesmo já falou, o J. Pat O'Malley, ele era um ator inglês, né? Ele mas acabou indo trabalhar nos Estados Unidos, e ele era um cara que ele tinha múltiplos talentos. Ele atuava, tinha sido cantor na Inglaterra, cantava muitíssimo bem, tinha um trabalho vocal absolutamente espetacular, e ele era um ator que ele fazia tudo. Ele está presente. Ele teve alguns poucos papéis no cinema, depois ele foi para a televisão e a boa parte do trabalho dele é na TV. Ele participava de comédia, de sitcom, de fantasia, de policial, de faroeste, de suspense, de drama, de tudo. O cara não tinha papel que ele não encarasse. Normalmente ele fazia avós, pessoas idosas, enfim. Mesmo quando ele não era nem tão idoso assim, ele interpretava pessoas mais velhas. Uhum. Teve uma participação marcante na Disney, fazendo trabalho vocal em vários filmes da Disney, fazendo inclusive vários personagens em cada filme. Era um homem de um talento assim muito grande, né? A Nancy Kulp, ela é a Jane Hathaway da famigerada série A Família Buscapé, né? Por exemplo, o pessoal deve lembrar dela dessa série que passou na TV e tudo. Ela tem muitas participações na televisão. Ela começou trabalhando na publicidade, ela fazia a publicidade dos filmes. Se eu não me engano, não lembro para qual estúdio. Mas o George Cukor, que era diretor e trabalhava para esse estúdio, que a Jane trabalhava na parte do marketing, ali da publicidade, a conhecia e falou para ela: poxa, você podia muito bem atuar, sabia? Você tem jeito. Ela começou a tentar, né, conseguir papéis, conseguiu, teve algumas atuações no cinema, até várias delas, e depois migrou para televisão e teve uma longa carreira na TV, e também fazia séries de tudo que é tipo, mas participou de séries de policial, participou de séries de faroeste, enfim, de humor. Ela também fazia todo tipo de papel, mas ela tinha muito esse tipo assim da solteirona, da mulher meio excêntrica, com interesses exóticos, ou da moça apaixonada, enfim. Mas era uma atriz muito competente. Inclusive, ela tá atuando bem nesse episódio. O problema é que eu acho que fica destoando do clima do episódio a atuação dela. Não é ruim, apenas não encaixa. Tá um né? tom acima, né, do que deveria estar. E a menina, a Susan Gordon, era uma atriz mirim. Ela teve uma carreira aí de mais ou menos uns 10, 15 anos, né? Ela começou atuando bem criança, 6, 7 anos de idade. E aí, lá por volta dos 20 anos, antes disso, ela abandonou a carreira, mas esteve em muitas séries de televisão, teatros televisionados, em séries de comédia, em séries de fantasia. Ela fazia também, quando precisava de uma criança talentosa, ela estava ali. Uhum. E ela, eu destacaria uma coisa interessante. Se tem algo pra gente destacar nesse episódio, é que ela é muito carismática, você percebe como ela rouba a cena quando ela tá, e ela tem uma interação muito boa com o J. Pat O'Malley. Sim. Então, a coisa crível aí que você tem nesse episódio é a relação de amizade entre eles. Pena que o próprio episódio, em um determinado momento, vai estragar isso também, né? Não, e tem um lance que essa atriz mirim, ela ficou doente no meio da gravação, né? Então parou tudo, depois ela voltou, mas ela estava muito debilitada, disse que ela passou mal antes do final, sabe? Então ela estava com problemas de saúde durante a gravação, então para ela foi bem complicado, inclusive. E sobre a temática, né? Claro que a gente não abordou ainda a questão da sinopse, mas tem a coisa do abuso infantil no episódio. O próprio Charles Belmonte, ele é uma pessoa que sofreu com abuso infantil, né? A mãe dele era muito problemática, disse que tinha alguns problemas psiquiátricos, né? Ele acabou sendo criado, inclusive, pelas tias em outra região, em Washington. E a partir daí que ele, inclusive, teve esse lance de ter o amor pela literatura, por conhecer histórias de terror, o fascínio, né? Porque ele disse que ele foi criado por umas tias
que eram viúvas, elas ficavam contando histórias escabrosas para ele, sabe? Mas ele já estava mergulhado no mundo ali do Edgar Allan Poe, do Edgar Rice Burroughs, por exemplo. Então ele teve essa influência na infância, né? E devido, de maneira muito triste saber disso, né? Pela questão de ter sido afastado da mãe, né? Por questão de abuso e tal, de violência. Uhum. Pois é, e a gente percebe nesse episódio que o Charles Belmonte quis dar, né, um retrato assim de uma criança que tá vivendo com um parente abusivo que seria a tia, né? Sim. E a gente percebe que ela é uma pessoa com dificuldade de conter o seu gênio, né? Uma pessoa agressiva e acaba descontando na criança, né? Tratando a criança mal por falta talvez de traquejo, né? Em lidar com uma frustração, né, de responsabilidade, como Uhum. se a criança fosse um peso, né? Isso. Bom, a gente está se antecipando, né? Depois a gente comenta um pouco mais sobre essas questões. É interessante, né? Porque a gente falou tão bem do Richard Albert no outro episódio que a gente gravou, e até nesse episódio a direção dele não está muito brilhante, né? Parece que o episódio ele não trouxe assim o melhor, inclusive, da direção, né? Apesar de ter umas cenas divertidas, interessantes, com aquela transformação que tem do Ben e tudo, né? Uhum. É uma direção meio burocrática, mas a gente vai falar disso já já, né? Beleza. Então vamos lá para a sinopse, Mar. Hoje é a tua vez de fazer sinopse, né? Uhum. O episódio trata da amizade de uma menina chamada Jane e de um senhor chamado Ben. O Ben, ele é um cara, um velhinho, né? Um senhor que a gente não sabe ainda porquê, mas ele tem poderes mágicos. E logo no início do episódio, tá tendo um jogo ali de beisebol com a participação dele, e logo que ele começa a participar do jogo, a gente percebe que ele tem poderes. E ele vive divertindo as crianças com o poder que ele tem de se transformar em criaturas estranhas, em fazer coisas aparecerem, desaparecerem. Ele tem uma espécie de super força também. E ele é a diversão dessa garotada. E ele gosta principalmente de uma criança chamada Jenny, uma menina. Ele tem uma amizade muito próxima com ela. E o episódio vai girar em torno dessa amizade que ele tem com essa menina, né? Que ela, inclusive, ela é criada por uma tia que a maltrata, né? Porém, tudo tá indo mais ou menos bem até o dia em que o nosso personagem do Ben, ele começa a ser perseguido por dois homens que se apresentam como policiais. Eles falam quando são perguntados, eles falam que são um tipo de policial que estão atrás dele. O que será que eles querem com o Ben? Por que estão atrás dele, né? E de onde vêm os poderes mágicos desse homem? Nós vamos descobrir ao longo desse episódio. A gente vai descobrir se o bem é do bem ou se o bem é do mal, né? Trocadalho aí. Mas é divertido esse começo do episódio, esse jogo de beisebol, né? Que você vê que ele vai fazer uma brincadeira com as crianças, né? Ele vai... uma brincadeira de se transformar, você não entende muito bem o que é, mas eles começam a criar aquele ambiente mágico assim, que eles falam, aqui é o nosso navio, estamos chegando em tal planeta. Aí o Ben se esconde atrás de uns matinhos assim, aparece como um alienígena, sabe? Uma figura, um cosplay assim, muito engraçado, inclusive. A Jenny, quando ela volta para casa, a gente descobre que o Ben, ele também aluga ali um quarto, né? Parece que é uma espécie daquelas casas de cômodos, né? E quando ele chega com a menina, deixa ela na porta, a tia já começa a gritar e tal. Que é uma pessoa muito ruim, assim, você fica... depois querem convencer a gente dentro do episódio, inclusive, que ela é boazinha, mas é o tipo de pessoa que é mega gatilho, né? E fica te maltratando o tempo todo, mas, ai, nossa, lá no fundinho a pessoa se preocupa contigo, né? Uhum. E é uma relação muito abusiva que ela tem com essa menina, e ela vai receber esses caras aí, né? A tia, que eles vão perguntar, né? Sabe onde é que mora o Ben e tudo. Ela fala, aleluia, o que ele fez? Ele é um bandido e tal. E a menina escuta, vai lá tentar avisar o Ben, né? Claro que a gente já entendeu aqui nesse episódio que ele é capaz de fazer coisas mágicas, né? Tanto como ele se transformou no alienígena para brincar com as crianças, assustar, ele vai se transformar num ratinho, né? Do qual ela vai poder levar para o quarto depois.
e ele pode se transformar em outras coisas, né? E você não sabe por que esses caras estão perseguindo o Ben. A menina tá tentando proteger, até pergunta, né, Marcos? Fala assim, você é um criminoso, por isso que estão atrás de você, né? E tem todo esse plot, inclusive, que ela pergunta para ele, fala assim, poxa, se você é capaz de fazer coisas mágicas, por que você nunca curou minha perna? Porque ela tem uma espécie de, acho que parece que é poliomielite, né? E tal, que ela anda com aqueles ferros, tipo Forrest Gump, né? Com aquele ferrinho na perna e tal, e tem problema de locomoção. E fica nesse pé, né, entendeu? Os caras perseguindo o Ben, se transformando em outras coisas, e a menina tentando ajudar. E bizarro pra mim, não sei pra você, quero perguntar a tua opinião, que pros caras conseguirem atrair o Ben, eles vão atirar na menina com aquela arma maluca lá, que parece um Roto-Rooter, sei lá, um negócio que roda, né? Que o Ben também tem pra fazer lá as coisas mágicas e tal. E atiram na menina, a menina cai lá desmaiada, depois já acorda na cama, tem aquele diálogo todo da tia dela, preocupada com o médico, nervosa, desesperada, ou seja, na frente da menina ela maltrata a menina de uma maneira horrorosa, tenebrosa, entendeu? Mas na frente do médico com a menina desmaiada lá, ela tá super preocupada e parecendo, né? E você fica até sem entender a motivação direito desse personagem. Cara, pra mim é um absurdo isso, entendeu? Veja bem, claro, tem uma evolução aqui da história, né, que a gente não comentou ainda. Pô, os caras atacarem uma criança pra poder atrair o cara que eles estão procurando. É sinistro isso aí. Sim, e tem uma coisa que eles vão falar, os dois, porque na verdade a gente descobre que o tio Ben, né, como você já citou, ele é um cara que, ele na verdade é um sujeito de outro planeta, ele é um rei de outro planeta. Os dois caras que estão atrás dele são dois súditos dele, que querem levá-lo de volta porque falam que ele é um rei muito bom, mas ao mesmo tempo, e os caras também parecem ser bonzinhos, só que eles usam a arma, não é exatamente uma arma, é um instrumento que ele tem, dispara alguma espécie de raio, a gente não vê, né? Ele fica só girando, né? Mas ele altera a realidade de alguma maneira. E usam Não, aquilo. mas tem um lance que eles cortar, que a menina tá à beira da morte por causa desse Isso, negócio. eles usam isso pra ferir a menina, né? Deixar ela à beira da morte, porque sabem que o cara vai aparecer pra tentar salvá-la. Quando ele salva a menina, ele se revela e os caras conseguem chegar nele. Só que tem um diálogo antes e ele cura também a perna da menina. Só que antes tem um diálogo dele com ela que a menina fala: "Por que você não cura a minha perna? Você poderia me curar." E ele dá a entender que ele não cura a perna dela porque ele iria revelar a posição dele. Mais pra frente ele acaba curando a perna dela. Então você vê que parece que as coisas não batem muito bem, né? Aham. Não, e dá uma explicação infantil, ele fala, como é que eu ia poder pegar você nos braços, né? Porque ele sobe as escadas com ela nos braços e tudo antes, né? Mas assim, é muito esquisito, sabe? Parece que é o tal negócio. As histórias que a gente já falou aqui, e olha que o Charles Belmont é um dos que tem mais roteiros para The Twilight Zone. Eu acho que são 22 no total. Só quem tem a maior quantidade mesmo é o próprio Rod Serling, né? Então você vê que ele tem histórias maravilhosas. Ele tem Elliot, Chance to Dream, entendeu? E essa é uma Sim. história que ela não tem a menor ambição e parece que ela também não funciona, né? Porque você tem uma crueldade infantil, não, é uma crueldade contra crianças, entendeu? Meio, sei lá, meio exagerada, tanto da tia como dos próprios súditos do cara, que falam que o cara é um rei bom e os caras são bons. Porra, não quero estar do lado desses caras se eles forem maus. Pois é. Puta que pariu, mano. Uhum. O que eles vão fazer? Explodir o planeta pra trair o cara, pro cara Sim. aparecer. A história constrói essa amizade da menina com o senhor, né? Com o Ben. Depois, quando revela que ele é um príncipe um rei de outro planeta e que na verdade ele é jovem e, Nossa. e, e e ela vai embora depois com ele para aquele planeta dele, ela vai ser a rainha. Arruina isso que a história tinha construído, né? Não, arruina, porra. Você, veja bem, a gente releva, até porque é plenamente possível relevar, né? Você não ter um coração cínico, você ter, assim, uma história de uma pessoa idosa tendo amizade com uma criança, né? Tudo bem, isso é muito doce, né, e tal. Mas, porra, no final do episódio, que tu contou o finalzinho, mas no final mesmo,
vai ter esse lance que ela pede para poder ir embora com ele, que ele vai embora com os caras, né? Uhum. E aí, aí os caras falam assim, não, mas o senhor sabe que não pode, né? Existem regras no seu reinado, não sei o quê. Eu até pensei comigo, foda-se, né? Porque se o cara é rei, o cara vai lá e muda, né? A regra, né? Mas o lance todo na história, e é isso que deixa um incômodo, e é bem estranho mesmo, ele tem esse negócio que ela cochicha na orelha dele, pede para os caras saírem um pouquinho, e quando volta tem duas meninas iguais, né? Aí eles falam, pô, rei, o que você tá fazendo, não sei o que, né? As crianças respondem, você vai ter que levar nós duas, né? Você não sabe quem é, né? E vou embora com ela. Isso daí já é estranho porque vai ser sequestrada a criança, que tem 8 anos de idade, né? Veja bem, ela tem 8 anos de idade. Aí aparece Rod Serling, sentado na cama, ele pega uma foto embaixo do travesseiro, não sei porquê, né, que aparece essa foto, porque que a menina teria essa foto. Aí fala assim, a tia de Jenny não tem imaginação, então ela nunca enxergará nesta foto aqui a imagem real de como é que era o tio Ben. E aí mostra um cara dos 20 e tantos anos, cara, uns 27 anos, sei lá, por aí, muito mais velho que a menina. Aí fala assim, na verdade, no futuro ela será a rainha, a esposa dele. Aí você fala, what the fuck, né? Pois é. Não. Que isso, cara? No final da história, a menina tá sendo levada para outro planeta, né? Tudo bem, tá, gente? A gente pode pegar e considerar que a gente tá quebrando a coisa da fantasia, tá querendo racionalizar muito uma história que é totalmente fantástica. Mas, cara, mas é cheia de problemas. Então, é um roteiro cheio de problemas e de um roteirista que a gente adora. Então, muito estranho. É muito mal ajambrado, né? A gente não tá querendo desmanchar a fantasia, que é uma fantasia muito mal tecida, né? O tecido dessa fantasia tá muito esgarçado. E ela não se prende às próprias regras, ela vai contra as regras que ela estabelece. O cara não fala que o reinado dele vai durar pelo menos 4.000 anos terrestres. Como é que essa menina vai ser rainha de um cara que ele já tem 1.000 anos de reinado? Ele vai rodar o roto-router dele lá, mágico e tal, e sei lá, e a menina vai ficar imortal, né? Então, mas aí... é uma história que ela tem todos os componentes de histórias mágicas, de contos infantis, né? Tem a vilã, tem o herói, tem a mocinha indefesa. A única coisa aqui é que é uma criança, entendeu? Muito pequena. Nada funciona. Outra coisa, ele deixa a menina igual a ele, né? E tudo. Os caras, quando ele usa aquele aparelhinho dele, os caras conseguem saber onde ele tá, né? E não conseguem diferenciar ele da menina. Pois é. Né? É uma história que ela é fofa, veja bem, é uma história fofa, é uma história mágica e tal, só que ela é cheia de problemas e tal. É o tipo de história assim que você vê que é o tal negócio. Vem depois de um episódio muito bom, cara. Aí você pega um episódio assim, é complicado, né? Então, sei lá. É um episódio que, né, até dá medo, né, de fazer aquela pergunta, né? Mas vou ter que fazer, né? E aí, Marcos, ponto alto e ponto baixo do episódio? O ponto alto do episódio, pra mim, é a atuação da Susan Gordon e do J. Pat O'Malley. Até mais da Susan Gordon. Eu achei ela muito carismática e eu acho que a interação entre eles funciona. Agora, o restante das coisas, infelizmente, não funciona muito bem, né? E o roteiro, pra mim, é o ponto baixo do episódio, né? Eu concordo, eu gosto demais da Susan Gordon, é muito fofinha, né? É uma pena, né, que ela desistiu da carreira de atriz, né? Mas vai ver que ela não teve boas, né? Não teve uma impressão boa disso, ainda mais que trabalhou doente, né? Foi mal complicado. Até que foi um segmento da vidinha dela e tal, mas depois, né, foi fazer outras coisas da vida. Mas eu acho que é um episódio totalmente dispensável, assim, do Charles Belmont, sabe? Tem episódios muito bons, inclusive do diretor mesmo, que é um diretor que eu gosto. E, cara, esse final é muito what the fuck, né? Sim. Eu acho que ele não deve ter funcionado na própria época dele, sabe? Você não vê o uso de nenhum recurso audiovisual mais criativo também, né? Você vê que a direção ela é bem burocrática mesmo, ela acaba não ousando em nada. E Richard L. Bear era um cara com muita experiência, enfim. E tu já reparou uma coisa, não sei se é viagem minha, mas o Rod Serling, ele costuma aparecer sempre no começo dos episódios.
Mas é que eu não tenho mais episódios, é que eu não tô recordando todos agora. Por isso que eu tenho a impressão que, né? Talvez eu não tenha levantado todos os episódios que ele faz isso. Mas os episódios que ele aparece no final, pelo menos o que eu lembro que é esse daí, The World Office How, um negócio assim, é uma droga o episódio. É ruim, entendeu? E também esse daqui não é bom. Esse daqui, o Fugitivo. Então parece que eu fico com a impressão que vem o apresentador tentar salvar o episódio de algum jeito, né? Para tentar colocar um ar mais doce, ou no caso daquele do escritor mais cômico, né? Já que ele desaparece, ele vai desvanecendo, né? Vamos pesquisar e falaremos disso. Pois é, pois é. Eu vou prestar atenção agora nos episódios que o Rod Serling aparece no final para testar essa tua teoria. Pois é. E aí, você separou alguma coisa para recomendar no final do episódio? Sim, eu gostaria de recomendar um filme que fala também sobre essa coisa da criança enfrentando dificuldades e se refugiando no mundo da fantasia. E é um filme que eu acho belíssimo. Você assistiu também, que é o Indomável Sonhadora, né? Ai, sim, lindo. Uhum. O Beasts of the Southern Wild. E ele é um filme muito interessante porque além dele trabalhar muitíssimo bem essa coisa da criança, do mundo da criança de fantasia para se refugiar dos problemas, ele também é uma outra visão da América, dos Estados Unidos, né? Ele fala da pobreza, de populações ali que já eram pobres, e depois do furacão Katrina viveram em condições subhumanas durante um tempo, né? Houve uma séria falta de socorro, né, por parte das autoridades para várias populações atingidas pelo furacão, e o filme pega todo esse contexto, né, da situação difícil que as famílias viveram, né, pega especificamente o universo de uma criança que está nessa situação de grande privação e dificuldade, e é muito bonita, mas muito bonita mesmo, a maneira como o filme faz esse contraste, né? Muito cru, muito duro, que você até fica espantado de ver que aquilo é Estados Unidos, né? E da belíssima representação e da mágica representação que tem da fantasia dessa menina. O filme é lindíssimo. Quem puder ver, se dê esse presente. É muito bonito, fazem anos assim que eu assisti, mas eu lembro que me causou uma excelente impressão esse filme. Qual a dica que você tem para nós? Na minha recomendação, eu fiquei muito na dúvida, gente, sabe, ouvinte, o que recomendar para vocês, né? Não sei se vocês seguem as nossas recomendações, né? Contem pra gente se vocês assistem. Mas, como eu não gostei muito do episódio e tal, que você fica meio para baixo, assim, que você quer gostar, né? Tudo que você tá assistindo, eu pensei, poxa, um episódio sobre uma questão infantil, né? Então, eu gosto muito de um filme que tem o Champagne, chamado I Am Sam, Eu Sou Sam. Que é um filme lindo, né? Um filme que ele interpreta um cara, assim, que ele tem alguma espécie de deficiência intelectual, eu não sei exatamente qual que ele acaba se tornando um pai solteiro, né? Porque ele tem um caso com uma moradora de rua, né? Uma mulher sem teto, e depois ela acaba abandonando a criança com ele. E ele vai ajustando a vida dele, né? Mesmo com todos os problemas, né? Ele é um cara que trabalha numa cafeteria, né? Ele tem um grupo de apoio de amigos, assim, muito legais. Tem as vizinhas também, tem a Diane Wist, que ela faz uma vizinha. Então ele consegue ir levando a vida, né? Enquanto é um bebezinho, uma criança muito pequenininha, ele consegue, com a ajuda de várias pessoas, criar essa menina, que inclusive é a Dakota Fanning, bem pequenininha. Só que quando ela já está com seus 6, 7 aninhos por aí, ela é uma menina muito esperta, né? E tal, e começa a vida exigir dele um pouco mais do que ele consegue dar, entendeu? Mesmo com todo o suporte que ele tem, entendeu? Então ele acaba faltando com algumas coisas relacionadas à escola e tal, e começa a ficar sob o holofote de pessoas que estão preocupadas com a menina, né?
acaba que ele vai perder a guarda, vai ter um processo judicial, ele vai acabar arrumando uma advogada, que quem interpreta é a Michelle Pfeiffer, né, que ela vai fazer pro bono para ele, né, e no caso é aqueles casos que o advogado não vai receber nada, e está tentando reaver a guarda pro Sam, né, e é um filme muito lindo, não vou contar tudo, né, que vou me animando, acabo contando tudo, né. Mas vai ter todo esse negócio, é um filme que ele acaba se tornando um filme de tribunal também. Ele tem músicas, são versões de músicas dos Beatles, e que são lindas, gente, são maravilhosas. Tipo, cantadas pelo Black Crowes, Nick Cave, Ed Vedder, Sheryl Crow, sabe? É um tremendo, a quantidade de artistas maravilhosos mesmo para poder tocar as músicas dos Beatles. Ele lida com essa questão toda com muita sensibilidade, muita sensibilidade. O final é até um final que você julga até quase que improvável para essa situação. Também tem aquela Laura Dern, sabe? Eu gosto muito dessa atriz também. Então, um filme que ele fala sobre a questão infantil e tal, fala sobre o quanto é perigoso você julgar que alguém é incapaz de cuidar de uma criança, que essa pessoa não consiga ter, mesmo com o suporte de outras pessoas, né? Que ela não consiga cuidar, entendeu? Que é possível. Então é um filme belíssimo, assim, para quem não tem assistido. É um filme que ele saiu em 2001, já um pouquinho antigo, né? Mas vale a pena para quem não conhece, tá? Esse filme vale muito a pena. E ele é muito emocionante e a trilha sonora também ajuda bastante. Sim, nossa, e a Dakota Fanning tá maravilhosa, né? Sim, sim. É isso. E aí, escolheu alguma musiquinha para terminar nosso episódio? Escolhi, só falando rapidinho sobre a música que eu escolhi, por que eu escolhi, ela é uma música que fala de amizade, né? E é uma música do Pete Townshend, que é um membro lá daquela famosa banda The Who, né? O Pete Townshend, ele fez um álbum conceitual em cima de um livro infantil que é o The Iron Man, né? Que é um livro a respeito da amizade de um menino e um homem de ferro gigante. Depois, essa história foi meio que reimaginada naquele famoso filme O Gigante de Ferro, que é um filme dirigido pelo Brad Bird e que o Pete Townshend ele é produtor executivo também do filme. E a música é A Friend is a Friend, que eu acho uma música bem, bem bonitinha, bem singela. Né? Ah, legal, legal. Não lembro desta música, mas eu com certeza vou curtir, como todo mundo que acessar lá o nosso site, né? Porque para quem está aqui assistindo o vídeo no YouTube, a música toca somente no nosso MP3, que está lá no player do site, tá? Então não deixe de acessar masmorracine.com.br. E a gente vem chegando no final. Eu sempre faço a recomendação das nossas redes sociais. Por favor, entre em contato conosco, acesse as redes que nós publicamos conteúdo, porque você vai ter sempre, são canais que você pode inclusive conversar com a gente, tá? Então a gente tem o nosso grupo lá no Facebook, que é Fãs de Além da Imaginação. Você pode acessar, fazer publicações, fazer perguntas relacionadas à série. Todos nós estamos lá no grupo, inclusive eu e o Marcos. Temos também a nossa página no Facebook, que é Masmorra Cine, a nossa página de documentários, fotos, curiosidades sobre a série, que é The Twilight Zone Behind Scenes. Nosso perfil no Instagram, com curadoria do William Funchal, que é @masmorracine. No Twitter nós estamos com Masmorra_cast. E agora, né, para você que nos apoia, que é nosso padrinho ou nossa madrinha, a gente tem um outro canal de apoio também, que é pelo Pix. Então vou deixar direitinho aqui a chave do Pix dentro da publicação, tanto do YouTube como do site. Basta você acessar para poder dar apoio para a gente, fazer alguma doação. Temos também os nossos canais de doação, que já temos há algum tempo, que é no Padrim, onde você pode ser nosso padrinho ou nossa madrinha, e também no Colabora Aí, tá bom? Então, se você quiser nos ajudar para garantir que o nosso podcast continue, que ano que vem, né, porque a gente faz uma temporada por ano, que ano que vem ele retorne, por favor, seja nosso doador, colabore com a gente no Padrim, ou no Colabore Aí, ou no Pix, tá bom? Uhum. E
A gente chega no final aqui, deixando aquele abraço, viu? Comente com a gente o que você achou do episódio que a gente comentou aqui. Se você concorda com a gente, se você discorda da gente, tá? Então pode ser no YouTube ou no nosso site, ou se quiser mandar um e-mail pra gente, a gente tem o e-mail contato.cinemasmorra@gmail.com. Pode mandar, porque eu recebo o seu e-mail, respondo. E chegando nesse finalzinho aqui, eu posso deixar apenas para vocês um abraço apertado. Se cuide, meu amigo, minha amiga. Nós vamos chegar no final dessa juntos. E a gente se encontra no próximo episódio sobre a série Além da Imaginação. Fiquem bem, se cuidem. Beijo, tchau, tchau.